Paz do Senhor a todos. Na última vez que tive a oportunidade de partilhar uma palavra convosco aqui na rúbrica Palavra de um Líder, seguindo nesta série sobre personagens bíblicos do Antigo Testamento, falei sobre Elcana, o marido da personagem de quem desejo falar hoje, Ana, a mãe do juiz e profeta Samuel. E para começar a partilha de hoje, gostaria de começar por fazer uma leitura do livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 e 10, na nova versão transformadora. E diz assim a palavra de Deus. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Vamos contextualizar este texto. Ana era esposa de Elcana, que tinha também uma outra esposa chamada Penina. Ana era estéril, mas apesar dessa sua condição, o seu marido a amava muito e fazia questão de demonstrar esse amor, esse seu amor. Por outro lado, a sua rival Penina fazia questão de a provocar pelo facto de não conseguir ter filhos. E fazia-o na única altura do ano em que toda a família saía da sua cidade para subir a Siló a fim de ali prestar culto ao Senhor. Penina não humilhava apenas Ana pela sua condição perante os seus pares, perante o restante da família e os empregados desta. Penina fazia questão de humilhar Ana, ou pelo menos assim tentava, na presença do Senhor. E quanto mais não fosse, perturbava o tempo de adoração e culto de Ana. Numa dessas ocasiões, descreve o texto que lemos, depois de uma refeição, Ana levantou-se e foi para o templo orar ao Senhor. Mas gostaria de ressaltar deste texto a descrição da condição emocional de Ana. Estava muito angustiada e chorava sem parar. Na nova tradução na linguagem de hoje, diz que Ana estava aflita e chorava muito. Na versão King James atualizada diz que Ana estava com a alma profundamente sofrida, chorou muito. Importa pensar nisto, porque havia uma angústia profunda que destruía Ana por dentro e que é importante ressaltar, analisar. Naquele tempo era extremamente importante que uma mulher tivesse filhos. Embora por vezes houvesse mais do que uma esposa, uma mulher apenas tinha valor enquanto mãe. Os filhos eram os herdeiros dos bens, os que iam manter o nome da casa, a riqueza da família. Eram também mão de obra importante para todos os trabalhos que havia a fazer. Os filhos eram uma grande riqueza e era importante que uma mulher desse à luz. Uma mulher estéril era uma mulher inútil, não servia para nada. Apenas dava despesa e pesava na estrutura familiar. Era desprezada pelos outros membros da família, pelos seus vizinhos, enfim, por toda a sociedade. Pior ainda, era por vezes considerada uma mulher que tinha sido abandonada ou amaldiçoada por Deus. E essa era a condição de Ana. Era considerada sem qualquer valor aos olhos da sociedade, sem qualquer valor aos olhos da sua família. Pior ainda, ela própria via-se e sentia-se sem qualquer valor. Havia apenas uma pessoa que valorizava e considerava Ana, o seu marido Elcana. Mas para Ana isto não era suficiente. Ela sentia-se menor, inferior, que a destroçava e a consumia por dentro. Quantos de nós nos sentimos assim? Quantos de nós se sentem desprezados e sem valor? A quantos de nós a sociedade e até a própria família considera sem valor e desprezíveis? E tal como a Ana, a quantos isso provoca angústia, tristeza profunda, um sofrimento de alma, ao ponto de nem percebermos o sentido da nossa própria existência. No entanto, Ana tomou uma atitude. Estava destruída por dentro, humilhada pelos outros. Como estava Ana, assim estamos muitos de nós. Mas ela tomou uma atitude.
não se quietou apenas no seu canto. A verdade é que foram precisos vários anos de provocação de Penina, vários anos de adoração arruinada, vários momentos de culto ao Senhor desperdiçados por uma raiva latente. Mas ela acabou por tomar uma atitude. Não foi uma atitude no corrente da angústia que a consumia. Não foi uma atitude que leva ao consumar da destruição que no seu interior havia. Ana não se suicidou, não se automutilou, não se fechou em mais um grito surdo dentro de si. Ana levantou-se e foi para o templo. O templo era, naquele tempo, o lugar da adoração com Deus, da comunhão com Deus. A adoração não era em espírito e em verdade, como é nos nossos tempos. Era uma adoração que tinha um local físico onde deveria ser prestada. O templo era o lugar onde Deus habitava e onde a sua presença se manifestava. E foi isso que Ana foi buscar. Ela tomou a atitude de ir para o lugar onde estava a presença de Deus, onde era possível manter comunhão com Deus. Foi aí que ela foi buscar ajuda. Foi aí que ela foi derramar a sua angústia. Foi aí que ela foi abrir as comportas da sua alma e deixar correr as torrentes de dor que nela estavam contidas. Nos nossos dias, muitas pessoas estão sós, profundamente sós, angustiadas e amarguradas, sentindo-se sem valor, sem sentido, sem propósito de existir. Para além das situações de saúde mental, que são uma verdadeira e imensa epidemia nos nossos tempos, existe na nossa sociedade um sentido profundo de que o valor está aliado à produtividade, o sucesso aliado à riqueza e a prosperidade ligada à bênção de Deus. Nada mais errado e nada mais perigoso. Ana é o exemplo de alguém a quem todo o contexto social e familiar gritava que não tinha valor, porque era incapaz de cumprir com o único desígnio que os outros consideravam ser o seu. O pior é quando interiorizamos esta falta de valor e a assumimos como verdadeira. Na verdade, foi a construção de uma espiritualidade na família por parte do seu marido Elcana, que esta percebeu que mais do que se consumir naquela tristeza e reagir com amargura às provocações de Penina, devia de procurar a comunhão com Deus e o lugar onde o Senhor se manifesta. Com os fundamentos espirituais colocados por Elcana, Ana sabia que a sua condição devia ser exposta aos pés de Deus, mais do que outra coisa qualquer. Ana foi aos pés de Deus entender e procurar nele o cumprimento do seu propósito de vida. Ela tinha a mesma formação social de todos os outros, entendia também que uma mulher sem filhos era uma mulher que não fazia sentido existir. O que aprendemos aqui é que o sentido para a nossa vida, os nossos propósitos e aquilo que valemos não deve ser definido pelos outros, pelos que nos rodeiam, nem tampouco pela sociedade. O que cada um de nós vale é definido por Deus. O sentido da nossa vida e os propósitos que perseguimos são encontrados e definidos na presença e nos termos do nosso Deus. Tudo o que for fora disto leva ao erro e potencia todo o tipo de maleitas da alma e do espírito. Gostaria de ler agora mais um texto bíblico. Desta feita, um texto onde lemos uma parte, a que ficou registada, da oração que Ana fez nessa situação lá no templo do Senhor. Está em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, e mais uma vez na nova versão transformadora. Diz assim: então fez o seguinte voto, Ana fez este voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele
nunca será cortada. Na nova tradução na linguagem de hoje, está escrito que Ana disse: não esqueças a tua serva. O pedido de Ana, registado nas Escrituras, teve estas 3 partes distintas que importa analisar cada uma por si. Na primeira parte, Ana disse a Deus: se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva. Na segunda parte do seu pedido, Ana afirmou: se responderes à minha oração. E na terceira e última parte do seu pedido, Ana pediu o que queria, dizendo: e me deres um filho. Vamos analisar parte por parte. Na primeira parte do seu pedido, esta mulher clamou a Deus que este atentasse para o seu sofrimento. Mais do que pedir apenas um filho, esta procurava alívio, cura para este sofrimento em que vivia. Como já vimos, ela sofria imenso pela sua condição, mais do que de mulher estéril. Sofria pela sua condição de mulher sem valor, sem sentido e sem propósito de vida. E ela pediu a Deus que visse e observasse o seu sofrimento e respondesse à sua oração. Que Deus visse que ela sofria sem valor, que ela sofria sem sentido, que ela sofria sem propósito. Eu podia dizer agora que o nosso Deus é aquele que atenta para o sofrimento dos seus filhos e que presta atenção ao que somos, ao que fazemos, ao que pensamos e ao que sentimos. Mas Ana mostra que podemos expor o nosso sofrimento a Deus. Que não temos de estar sempre em vitória, que não temos que nos sentir sempre super-homens e super-mulheres espirituais. Como Ana, devemos sentir a liberdade de pedir a Deus que preste atenção ao nosso sofrimento. Muitos acreditam que com Deus e na presença de Deus só há vitória, saúde e prosperidade. Que devemos orar confessando vitórias, assumindo conquistas, declarando a operação da mão de Deus. Mas não vemos isso em Ana. Não devemos ver nas nossas vidas. Ana pediu a Deus que visse o seu sofrimento. Deus quer que tu exponhas o teu sofrer, que clames a Ele, que afirmes o que te faz sofrer. Olhando para a segunda parte deste pedido de Ana, vemos esta mulher a afirmar: se responderes à minha oração. Para muitos dos nossos dias, Ana era um exemplo de uma mulher sem fé, de uma mulher que não orava com a fé de um filho de Deus, que Ana estava longe dos caminhos do Senhor. Isto porque ela, para muitos, deveria ter orado mais ou menos assim, dizendo: quando responderes à minha oração, e não como ela disse, se responderes. Para muitos ela devia dizer, quando responderes, ou para outros deveria dizer, na certeza de que tu vais responder à minha oração, ou talvez, declaro responder à minha oração, ou provavelmente deveria ter agradecido à resposta à oração, confessando que não era como se já fosse. Mas Ana usou este se, que declara a sua posição de serva e deixa Deus na sua clara posição do Senhor. E devemos aprender isto. A fé não nos torna Deus. A fé não obriga Deus a fazer o que lhe pedimos. As nossas declarações não obrigam a Deus. A nossa oração deve ser feita na inteira certeza de fé. Significa isso que a nossa oração deve ser feita na certeza de que Deus tem o poder de fazer o que lhe pedimos. Mas o se, como orou Ana, manifesta a dependência e a fé de que, embora eu peça de uma forma
crendo que Deus pode fazer o que lhe peço, nessa fé, creio que Ele, porém, fará o melhor, ainda que aos meus olhos possa parecer que não o é. Na terceira parte deste pedido de Ana, ela afirma para Deus o que deseja de facto, manifesta o que pede, exprime aquela que entende ser a sua necessidade. Ela diz: e me deres um filho. Ana declara o seu sofrimento a Deus, pedindo que o Senhor olhasse para o seu sofrimento, depois afirma a sua fé pela dependência de Deus com aquele se, e por fim expõe claramente a sua necessidade, clamando por um filho. Com isto, aprendemos que o nosso Deus não é um Deus de generalidades. Ele gosta do concreto. Ele deseja que ores expondo o concreto, a necessidade efetiva, do que realmente precisas, o que realmente anseia o teu íntimo. E isto ainda mais importante é quando expões o que sofres, quando gritas o que te dói. Deves reconhecer o que te faz sofrer, perceber o que te fará curar e clamar por isso ao Senhor. Não temas. Ainda que o Senhor ache que o que pedes não é o que fará curar a tua ferida, Ele sabe qual o teu remédio. E se orares com fé na dependência de Deus, a resposta virá. Claro que pode não vir exatamente o que pedes, mas virá o que certamente precisas. Por vezes o Senhor faz com que entendas que aquilo que pedes e o que não deves, por vezes o Senhor faz com que entendas que pedes o que não deves e te mostra o que é que deves pedir. Na oração é o nosso coração que muda, não o do Senhor. Muito mais haveria a se dizer acerca desta mulher, acerca de Ana. Mas por hoje e para o nosso propósito de hoje ficamos por aqui. Mas irei resumir o que destas poucas palavras da Bíblia podemos aprender com Ana. Não podemos deixar que sejam os outros a definir quem somos e qual o sentido e propósito da nossa vida. O nosso valor, a definição do porquê existimos, do para que existimos, deve ser procurada e encontrada em Deus. A nossa oração, quando sofremos, deve expor o nosso sofrimento, clamando pela atenção e pelo cuidado do Senhor. Devemos orar com fé, isto é, na dependência de Deus, que confiamos que Ele tem poder para fazer aquilo que lhe pedimos. Quando oramos, pedindo ao Senhor, devemos ser específicos e concretos, pois o nosso Deus é um Deus de coisas concretas e não de generalidades. Devemos orar com fé, crendo que o Senhor responderá o que é efetivamente melhor e nem sempre aquilo que nós achamos ser melhor. Tendo estas lições em mente, vamos aprender com Ana, procurando o lugar da comunhão com Deus e onde o Senhor se manifesta. Um abraço fraterno a todos os irmãos.